Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Se o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Estamos falando nesse mês de janeiro sobre a soberania de Deus, conhecendo a Deus, porque a palavra de Deus diz que se o povo que conhece a Deus se esforça e fará proezas, que assim seja. E nós estamos falando de como nós podemos aceitar a soberania de Deus. Nós deixamos uma pergunta no nosso último devocional. Qual é o propósito da oração se Deus é soberano? Afinal de contas, se Deus quer que alguma coisa aconteça, Ele vai fazer acontecer, então por que orar? Muitas pessoas têm esse pensamento, principalmente aqueles que estudam a palavra de Deus. Como nós podemos aceitar, então, a soberania de Deus? Como nós podemos nos submeter a ela? Tem um texto da palavra de Deus muito importante que nós precisamos guardar em nossas mentes e em nossos corações quando fazemos algumas perguntas que parecem não ter respostas. Olha só, quando tem perguntas que nós não podemos ajustá-las a qualquer pensamento nosso, nós podemos dizer simplesmente: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreende o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Na verdade, a gente é muito egocêntrico. A vida tem a ver com ele. Tudo na nossa vida tem a ver com ele. Então, o Deus que responde às orações é um Deus soberano. Deuteronômio 32, 39 diz assim: se Deus é quem mata e dá vida, por que orar? Quando os nossos entes queridos ficam doentes, por que Deus manda que oremos? Tiago 5, 14 e 16 diz: se alguém está entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como então a sabedoria de Deus e nossa oração se ajusta? Não podemos entender completamente. Todavia, através do tecido da palavra, corre o fio dourado da soberania divina. E entrelaçado com ele há o fio de prata do poder redentivo da oração. Um não perturba o outro e nem prejudica o padrão de Deus. Deus, ele se empenha em fazer-nos ver o fracasso de Asa em não voltar-se para ele. Segundo a Crônicas 16, 12 diz assim: caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, ele não buscou o Senhor, mas ante aos médicos. Em contraste, temos a história de Ezequias. Deus enviou o profeta Isaías dizer-lhe que colocasse sua casa em ordem, porque morreria. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz aquilo que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo.
lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 2 e 3. Então, Deus adiou-lhe a morte. Ele diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Queridos, nossos dias estão nas mãos de Deus. E é Ele que guarda a chave do inferno e da morte. Mas mesmo assim, Ele ordena que oremos. Não tente entender tudo. Apenas creia e descanse nele e faça aquilo que Ele diz. Lembre-se, ao aceitarmos a soberania de Deus, você vai entender que você tem um Deus que responde orações. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Deus te abençoe e até lá!